Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre os índios aqui no Brasil e sobre a organização social de cada aldeia, tá? Primeira coisa que é assim, quando os portugueses chegaram no Brasil, existiam mais de 3 milhões de indígenas vivendo aqui em 1500, tá? Isso a gente vai ver que reduziu muito depois da exploração portuguesa, da dominação, né? Enfim. Então, sempre foi muito difícil estudar sobre os índios devido à língua e à fala de cada um, tá? E foi feita uma divisão, né, em troncos linguísticos, onde aqui no Brasil separaram por semelhanças de fala 4 grupos indígenas. Primeiro o Tupi, depois o G, o Nuaruaquês e os Caraíbas, tá? Por exemplo, no grupo do Tupi tem os Tupinambás, tem os Tamoios, etc. E assim, naquela época os índios eram seminômades, eles viviam da caça, da pesca, colheita de frutos, né? Tudo eles tiravam da natureza, inclusive até para sementes para cura de doenças. Então, assim, se os recursos acabassem da natureza, eles migravam para outro lugar. Bom, para muitos índios que viviam naquela época, a guerra era sagrada, né? Eles lutavam para domínios de terras, né? E para comer antropofagia, né? Que é o canibalismo, porque eles acreditavam que se eles comessem a carne dos inimigos, eles conseguiriam pegar a força dele, né? E o respeito. Então é uma questão cultural, já foi uma questão cultural na realidade. A organização social, política, dependia muito de aldeia para aldeia. Por exemplo, na maioria das vezes, o chefe de uma tribo, ele era chefe porque ele conseguia se comunicar melhor, ele conseguia dividir as tarefas. Então, o trabalho era coletivo, a terra era coletiva, tá? Os casamentos, por exemplo, em algumas aldeias, uma mulher casa com outros homens, em outra aldeia, um homem casa com outras mulheres, ou casamento entre outro sexo, né, com uma pessoa só. Enfim, isso vai mudar de aldeia para aldeia, tá? O trabalho, né, entre homens e mulheres também era bem divididos. As mulheres ficavam com o aspecto mais manual, trabalhavam mais na produção de alimentos, né, no plantio, colheita. Os homens, por sua vez, trabalhavam mais em aspectos braçais, como construção de canoas, de instrumentos de caça, na própria caça, trabalhavam no sentido de guerrear, enfim. Então, isso é tudo realmente muito simples e o que a gente sabe desde criança, né? Na atualidade, aqui no Brasil, segundo a FUNAI, existem cerca de 460 mil indígenas morando aqui em terras brasileiras, tá? Sendo que cerca de 100 a 190 mil desses índios vivem hoje nas cidades, tá? Então, assim, ao decorrer do tempo, foram vários os fatores que contribuíram para que os índios fossem para a cidade. Então, por exemplo, esses índios, a maioria ficam para o norte do Brasil, tá? E quais são esses motivos? Desmatamento, grandes empresas querendo suas terras, né? Falta de preservação da cultura indígena, falta de alimentos como peixes, animais, né? As árvores que estão acabando, falta de estrutura, de infraestrutura, falta de saúde, na questão de que com os brancos trouxeram muitas doenças, e aí os índios não estão conseguindo mais a cura diante da natureza. Então, assim, são vários os fatores que contribuem para isso acontecer, inclusive o próprio crescimento das cidades em torno das aldeias, né? Que vão crescendo, crescendo e invadindo o território indígena.
né? E aí, hoje tem muitos índios que vão para a cidade em busca de melhorar a sua própria tribo, né? Em busca de melhorar a condição das pessoas que moram na aldeia. Então, eles vão para a cidade para vender artesanato e alimentos. Alguns vão em busca de estudo, de escola e universidades, principalmente na área de medicina, né? Para melhorar essa questão da saúde deles. Enfim, é isso sobre o índio. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe uma pergunta. E no próximo vídeo eu já vou começar a falar da chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá? Obrigada, beijos.